bagunçando tudo aqui. Foi mal. Tem algumas pessoas que, ao longo da nossa caminhada como igreja, vão fazendo parte da nossa vida, da nossa história. E à medida que Deus vai mudando a história de pessoas, a gente vai se alegrando com elas. E eu queria chamar aqui à frente, falaram que o nome dele é Eduardo, gente, mas eu conheço como Duque. Acho que Eduardo é um apelido, não é? Não é, Duque? É o contrário? Ah, então tá bom, Duque. Vem aqui. Vem você, a Luciana, a Maria Eduarda, para trazer aqui o Benício para a gente conhecer. O Duque é um amigo nosso, um irmão, que nos foi apresentado pelo Vinícius, joga mais bola do que o Vinícius, né? Graças a Deus. E esse aqui é o Benício, gente, que a gente vai conhecer e apresentar para a igreja. Olha o tamanho desse rapaz. Tá tudo bom, Duda? Irmãozinho está dormindo, legal? Deixa todo mundo dormir em casa? É? Verdade, né? Ela fez uma cara. Gente, que coisa jóia. Que tamanho. Posso pegar? Ele vai chorar? É? Vocês ensinaram ele a chorar? Oi, carinha. Olha como você é bonito. Ô, gente. Hã? Tá olhando para a mamãe, né? Ele tá assustado. Benício, eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu queria muito, muito, muito que você achasse aqui no meio desse povo, aqui nessa igreja, um espaço para você crescer. Tá bom? Tá joia? Vamos orar, queridos? Queria apresentar o Benício para vocês. Querem pegar, gente? Não, claro que não, né? Olha lá, a Maninha está falando que quer pegar. Vamos ficar de pé? Apresentar o Benício à igreja. É um cordeirinho do Senhor, é a família da fé. Não é verdade? Senhor Deus, nós te damos graças pela vida desta família. Do Dudu, da Luciana, da Maria Eduarda, do Benício. Deus, que privilégio poder apresentá-lo aqui na tua casa, no meio da tua família, do teu povo. Queremos pedir a bênção contínua do Senhor sobre ele, sobre toda a sua família. Que ele possa crescer também, assim como a sua irmã, não só em estatura, mas também na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possa ser ele, juntamente com a sua família, cada vez mais abençoados e amigos e íntimos de Jesus Cristo. Nos ajude como igreja, ó Deus, a proporcionar um ambiente acolhedor e propício para o Benício e para toda a sua família cada dia. Seja isso aqui um lugar de muita comunhão e de relacionamentos sinceros, de ajuda, aquilo que só o Evangelho traz para a gente. É a nossa oração. Esse é um cordeiro do Senhor, te pertence. Por isso oramos, agradecidos por eles, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo quer te pegar, cara, mas nós não vamos deixar, tá bom? Deus abençoe. Um grande prazer te conhecer. Deus abençoe você. Tudo. Santificado, Deus abençoe. Lindo, tá bom? Um beijo. Quero chamar as crianças para orar, para o nosso cultinho infantil. É a tia Kézia que vai orar? Hã? Ah, o tio Alessandro. O tio Alessandro é o tio que vai ficar lá com a criançada? A tia Kézia que vai orar. Vamos orar então, queridos. Te agradecemos, ó Deus, por cada uma dessas crianças que estão aqui nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem dado saúde. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ensine a ser como essas crianças também, a ter um coração puro para te servir, ó Pai. Nós te pedimos para que o Senhor abençoe cada criança que está aqui, ó Pai, que elas possam permanecer no teu caminho, que elas nunca possam se desviar, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos pelos pais dessas crianças, que o Senhor possa dar, ó Pai, entendimento, sabedoria, para criar, ó Pai, segundo os teus estatutos e os teus mandamentos. Nós te pedimos, Pai, que agora o Senhor possa estar abençoando, para que eles aprendam mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
tocar uma série é sempre muito desafiador. Até porque nós dividimos, às vezes, a série com outros pregadores, e nós temos aqui a ceia neste momento de culto, nessa noite de culto, e fechar isso aqui pensando em tudo aquilo que foi falado durante o mês, mas também não perdendo uma conexão com aquilo que a gente pretende tratar no próximo mês, é realmente muito desafiador. Mas eu fico feliz quando alguns assuntos, alguns temas que são tratados aqui fazem sentido na nossa caminhada de vida. As pessoas me perguntam às vezes: pastor, como é que o senhor escolhe um tema de série? Então, poderia ser um tema qualquer, mas estas séries, elas são escolhidas a partir de pesquisas, de temas que nasceram da necessidade da própria igreja. Então, existe uma série de assuntos que serão pregados e foram levantados lá no nosso primeiro acampamento de carnaval juntos. Nós fizemos lá uma gincana muito simples, né? Aparentemente tão inofensiva, chamada Pais e Filhos. Lembram daquilo? Daquela dinâmica surgiu os assuntos que nós vamos tratar ao longo desses anos. Então, tudo que surge aqui tem a ver, ou saiu daquela gincana, daquela dinâmica. Como os assuntos são tratados, é aí que entra as séries, uma tentativa de tornar o assunto interessante, atrativo, e a gente tem sempre objetivos maiores além do que é projetado aqui. Por exemplo, a nossa nova série vai falar sobre esse camarada aqui, o Noé. Deixa eu mostrar para vocês um pequeno videozinho, só com algumas imagens do Noé e da turma dele. Noé, o que ele disse? Ele destruirá a terra. Não pode ser evitado. O homem corrompeu este mundo e o encheu de violência. Precisamos ser destruídos. Um grande dilúvio se aproxima. Construiremos um barco para abrigar os inocentes. Segundo semestre, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, nós vamos trabalhar sermões biográficos, ou seja, nós vamos trabalhar alguns personagens bíblicos, algumas características e ações deles, para tentar aprender um pouquinho mais. Então, Noé, obediência em meio à maldade humana. Próxima série, a partir do mês que vem, você deve receber aí material para você divulgar, para você convidar amigos, irmãos, para participarem conosco desse tempo de reflexão. Mas vamos lá, vamos encerrar aqui essa nossa revisão de rota. E na verdade a proposta é que essa revisão ela não pare por aqui, que a gente continue a fazer a revisão da nossa rota de vida diariamente, constantemente. Parar e avaliar e repensar, e pensar e repensar. A turma aí que trabalha com planejamento estratégico em empresas, já ouviu falar de uma siglazinha chamada PDCA? Lembram disso? O que é o PDCA? Planejar? É isso aí. A gente propõe um tipo de PDCA para a vida cristã, ou seja, planejar,
fazer, checar, ajustar e assim fazer de novo e refazer e planejar e vamos embora. Essa é a ideia. Parar e pensar e mudar de rota. Hoje eu trouxe aqui um tema e o que eu quero com isso? De imediato explicar esse tema. Uma rota diante do caminho. Mas que confusão é essa? Ainda é avaliando o fruto das nossas escolhas, mas eu tenho dois textos em mente. Eu tenho o texto de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, e Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. São os textos que eu quero ter aqui como base para a nossa reflexão nessa noite. Vamos primeiro a Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Abra sua Bíblia, esse texto não será projetado, então por favor compartilhe aí com quem estiver sem Bíblia do seu lado. Pode ser a sua Bíblia em papel, convencional, pode ser a sua Bíblia no celular. Compartilhe a sua Bíblia, deixe ela aberta, a gente vai passear, explorar alguns outros textos aí. Amém? Está aí o texto? Então deixa eu te pedir a sua atenção um minutinho antes da leitura. Eu queria, nesse instante, agradecer à igreja pela eleição ou reeleição desta manhã, pelo privilégio que vocês nos concedem, né, a mim e ao conselho, de podermos estar com vocês, ou de ser o pastor de vocês, pelo menos pelos próximos 5 anos, que foi a eleição aqui nesta manhã. Eu queria de coração, em meu nome, em nome da minha família, por este privilégio. Esses 2 anos, passando de 1 ano e meio, foi uma grande honra servir ao Senhor com vocês. Espero que Deus continue a dirigir a nossa vida, a nossa caminhada aqui. Pastor, o que muda daqui para frente? Olha, eu, Giovanni, não mudo nada. Sou o pastor que vocês conhecem. O desafio é maior de avançar cada vez mais, né, diante daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, desde já, muito obrigado. Quero parabenizar a igreja pela disponibilidade ou por atender ao convite do conselho pela convocação de estar aqui na Assembleia hoje pela manhã. Tivemos uma igreja cheia para a Assembleia, e eu queria parabenizar a igreja. Deus abençoe e que Deus, Ele mesmo, retribua a cada um o trabalho, o esforço, a dedicação e, acima de tudo, a submissão dos irmãos e irmãs à liderança dessa igreja. Deus abençoe. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Diz assim, você mesmo assentado, acompanha a leitura que Lucas registrou, dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória dos reinos, ou destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, obrigado por tudo deste culto, obrigado por tudo que o Senhor nos permite viver. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia
de avaliarmos a nossa vida, a nossa caminhada, e pela ação única, exclusiva do Teu Santo Espírito que fala e vive em nós, nós podemos acertar a rota, refazer o caminho e seguirmos segundo a Tua vontade, para mais perto de Ti e do Teu querer. Nós cremos assim e Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu tenho em mente com esta rota, com esse tema, uma rota diante do caminho? E a explicação, ela é direta sobre o tema. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. E agora o diabo se coloca diante dele e apresenta uma rota alternativa para ele. Então nós temos uma rota diante do caminho. Se Jesus cedesse qualquer uma das 3 investidas de Satanás, nós não teríamos ceia hoje à noite. Se Jesus tivesse cedido a qualquer uma das investidas do diabo, o cristianismo teria caído por terra. Jesus teria falhado na sua missão. Talvez o outro evento na história bíblica em que se parece com isto, não vou nem pensar na cruz, porque a cruz nós já sabemos que o Cordeiro estava decretado a sua ida para aquela cruz desde antes da fundação do mundo. Mas talvez um outro evento que se assemelha a esta situação seja o sacrifício de Isaque. Mesma coisa. Se não houvesse a intervenção de Deus, se Isaque tivesse morrido, o cristianismo também não aconteceria, porque Jesus não teria nascido, pelo menos não por aquela família. Então este evento é extremamente importante. A tentação de Cristo deveria ser central, um assunto, um evento central no ministério da igreja, na vida da igreja. Assim como a oração dominical deveria ser a base da experiência de oração da igreja. Por que nós não fazemos da oração dominical a base da experiência da oração da igreja? Nós conversamos um pouquinho sobre isso aqui na quinta-feira. E eu queria até desafiar você a estar nas próximas quintas-feiras. Nós teremos 3 estudos bíblicos aqui sobre a tentação de Cristo. Se fosse você, eu não perderia. Não dá para tratar aqui, por causa do nosso tempo, que vai ser tratado em 3 quintas-feiras aqui. Ok? Mas esse é um assunto central, ou seja, nós deveríamos trabalhar um pouquinho mais isso. Pensar um pouco mais sobre a tentação de Cristo. E da importância dela para o cristianismo. Lucas fala algo muito interessante aqui quando ele vai registrar. Lucas diz que passadas foram as tentações de toda sorte. Ou seja, não foram só essas 3, foram outras. 40 dias, diz Lucas, versículo 2, que Jesus passou 40 dias sendo tentado. 3 foram registradas para que pudéssemos aprender sobre isso. Mas a tentação foi intensa. 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então eu queria, ao avançarmos aqui, pensar em algumas coisas que nós tratamos aqui, só a título de recapitulação. Primeiro, a morte... Vamos ler vocês? Vamos lá? A morte... Tem que matar o ego. Tem que morrer o ego. Não adianta. Pastor, como é que eu faço para saber se o que está à frente nas coisas que eu faço é o meu ego? Existem várias maneiras, mas eu vou dar uma dica. Quando alguém questiona alguma coisa a respeito de nós, das nossas ações, e de imediato nós tentamos justificar o que estamos fazendo, é o ego que está indo na frente. Ah, mas você fez isso assim, assim, assim. Não, mas sabe por que eu fiz isso assim, assim? Segunda, vamos lá. Ser importante ao invés de famoso é fundamental. Quando a revisão de nota considerar o que Deus requer de nós. Porque às vezes nós não consideramos o que Deus quer de nós. Não é importante. Então, se não é importante, então é mais legal ser famoso. Agora, se
o que Deus requer de nós é importante para a gente tem que abrir mão desse negócio de ser famoso, gente. E você sabe que o conceito que nós tratamos aqui, que o importar é trazer para dentro. Então, ser importante é querer que as pessoas nos levem, nos importem para dentro delas. Mais uma, vocês. Vão surgir. No texto que nós lemos de Gênesis, capítulo 4, da tentação, quando Caim recebe ali a instrução de Deus, Deus fala com ele: o teu desejo será contra ti. Ou seja, é o inimigo invisível, mas não é só este. Alguns inimigos vão surgir e você não tem problema, segue nisso aí mesmo, continua fazendo o que você está fazendo, continua vivendo do jeito que você está fazendo. Olha a sua volta, esse mundo é assim mesmo. Todo mundo faz isso, todo mundo erra. Olha, não tem problema não, ninguém vai nem perceber. Pega aí também, leva para você, vai. São os inimigos invisíveis. Dizem que a maior estratégia de Satanás é se apresentar ou apresentar questões para a gente como se elas fossem inofensivas. Quando o diabo fala, não tem problema. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui nesse texto. A última. Se for necessário quebrar a corrente para não hesitemos. Falando sobre a história do Caim. E eu falei na semana passada, gente, vamos parar com essa história de falar assim, não, mas meu pai era assim, minha mãe é assim, eu vou ser assim também. Né? Abaixo a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, mas é pior do que a Gabriela, porque meu avô foi, meu pai foi também, e por causa disso eu vou ser também. Lembra da história do rapaz que era noivo? Passou tão noivo, meu avô separou, meu pai separou também, e eu tenho certeza, vou casar, mas eu vou separar. Para! Eu não falei semana passada, mas eu ainda brinquei com o rapaz. Falei assim, escuta aqui, o seu pai falou isso também? Porque se o seu pai falou para alguém isso, olha, o meu pai se separou, então eu também vou me separar. Se o seu pai falou igual você falou, isso nem é maldição hereditária, como se dizem por aí, isso é burrice hereditária. Então, se for preciso quebrar a corrente de padrões destrutivos da história da minha família, não vamos hesitar não. Tem que romper. Mas tem muita gente que se casa e fica com o pé na casa da mãe e do pai, não faz a ruptura que deveria fazer, aí não sabe se está vivendo a história do pai, se é a história da mãe, se é a sua própria história. Então a gente precisa encerrar essa série. Bom, o outro texto que a gente precisa ler, de Eclesiastes, é um texto que, durante todo o livro de Eclesiastes, parece que Salomão, ele olha tudo, ou considerando ser Salomão, ele olha tudo e ele fala que nada faz sentido. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade de revisão de rota, vamos lá, gente, agora é a hora do teste. Quando se fala em revisão de rota, nós pensamos, ou podemos sugerir, a existência de pelo menos 2 grupos. Ok? Tá? A gente precisa de rever a nossa vida, se esse caminho que escolhemos está correto, se é bom. Então existem 2 grupos pelo menos. O primeiro grupo é esse daí. É um grupo que é composto de pessoas que vivem as suas vidas sem se darem conta, sem se preocupar se as suas histórias fazem parte de algo maior ou não. É mais ou menos a turma do deixa a vida me levar. É isso mesmo. Vão viver, o que der deu, e não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso, e nem precisa fazer. Então não vamos gastar cabeça com isso não. Vamos esquentar não. Então esse é um grupo. O segundo grupo é o oposto desse. Este segundo grupo é composto de pessoas que ao longo de suas vidas procuram descobrir qual seria esse algo maior. Mas pera lá, a vida, será que é só isso mesmo? É levantar de manhã cedo, sair de casa desesperadamente, tentar comer o pão que penosamente a gente granjeia, como diz o texto lá do Salmo 127.
e ganhar e fazer as contas no final do mês e ver onde dá para investir aqui, se o filho vai para a escola particular, se não vai, se compra. Aí a gente coloca na culpa de Deus também quando as coisas dão errado, as nossas escolhas. E o outro grupo não, esse outro grupo pensa, poxa vida, que mais? Agora, o que esses dois grupos têm em comum? O que eles teriam em comum? É aqui que vai entrar o livro de Eclesiastes. Esses grupos têm em comum uma busca. Os dois grupos, ou conscientemente, pela eternidade. Primeira série de mensagens que eu preguei aqui no ano passado, eu falei sobre alguns heróis do cinema que fazem muito sucesso, ou fizeram muito sucesso ao longo aí das bilheterias do cinema para o mundo afora. Eu falei do Neo, lembram? O Neo é do filme Matrix. Falei do Luke Skywalker, que é da trilogia, e ainda o Frodo Bolseiro, que é do Senhor dos Anéis. Gente, o que esses caras têm em comum? Esses caras são, primeiro, filmes de muito sucesso. Muito sucesso. Eles representam um tipo de Messias. De alguma forma, esses personagens do cinema, acontece o seguinte: o mundo onde eles vivem, ou algumas pessoas, passam a ser dominados pelo mal. Um rei maligno, um império do mal, ou seja, o mundo passa a ser dominado pelo mal. E o universo onde eles estão fica caótico, disfuncional. E há então a expectativa de que surja um herói que com intrepidez, ousadia, ética e paixão por aquela terra, possa usar as suas armas, as suas forças, as suas habilidades, para restaurar a ordem estabelecida. É por isso que esses filmes fazem tanto sucesso. Agora, sabe por que faz sucesso? Porque a gente espera. Existe um vazio. Algo que só o Messias pode restaurar. O nosso mundo é caótico. O nosso interior é caótico. Vivemos num mundo que é dominado, sim, por uma série de forças. E nós esperamos, ele já se empreendeu nessa busca. Vamos agora lá em Eclesiastes, capítulo 2. Se lemos aí um pedacinho do capítulo 3, eu queria ler algumas coisas do capítulo 2 com vocês. No capítulo 2, então, ele está começando aí o seu relato. Ele, no capítulo 1, diz que tudo é vaidade. Aí, depois, logo no versículo 4, ele fala da mesmice, né, do tédio que é a vida. Ele vai falar um pouquinho da sua experiência no versículo 12. E aí, no capítulo 2, ele vai dizer basicamente o seguinte: diante dessa mesmice, diante de uma vida sem sentido, diante de um universo caótico, e diante de uma busca que ele ainda não sabe qual que é, ou pelo menos não sabia, olha o caminho que ele faz. Capítulo 2, versículo 3, ele diz: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Versículo 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Versículo 5, fiz jardins e pomares. Versículo 6, fiz para mim açudes. Para pensar um pouquinho. Na tentativa de encontrar significado para a vida, o que Salomão faz? Diante da sua reflexão de entender que a vida não faz sentido, que é tudo a mesma coisa, que é meio tédio isso. A primeira coisa que ele faz é se entregar ao vinho, às festas, ao prazer e mesmo à sabedoria. Ele diz no versículo, logo no início do versículo 2, ele fala: entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens. Então, nessa busca de preencher algo que está faltando ali, pensa bem, nós estamos falando de um rei rico e sábio,
Mas essa tentativa de preencher algo, o primeiro passo dele é se entregar ao vinho, a alguma coisa, algum subterfúgio externo que possa dar sentido ou pelo menos amenizar o tédio que é a vida dele. Gente, vamos parar para pensar nisso. Porque muitos de nós, fazemos a mesma coisa. Nessa tentativa, neste anseio de sentido para a vida, nós tentamos trazer para dentro das nossas histórias os subterfúgios externos. São coisas que não estão em nós, que Deus não colocou em nós, mas a gente fica trazendo esse negócio para dentro, para que isso possa dar sentido. Pode ser que para você não seja o vinho, mas pode ser o trabalho, a carreira e tantas outras coisas, que a gente fica buscando e tentando preencher um vazio que a gente nem sabe o que é, segundo Eclesiastes 3:11. Tem mais, versículo 7, olha o que ele fala: comprei servos e servas, ou seja, gastei o dinheiro que eu tinha, era rico, eu juntei posses. Versículo 8, amontoei para mim prata e ouro. Agora o versículo 9, olha a fama: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram ou viveram antes de mim em Jerusalém, e perceberão também comigo a minha sabedoria. E tudo, versículo 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ou seja, além de tudo, eu fui para a fama. E sabe qual a conclusão que ele chega disso? Vaidade. Esse negócio não preencheu o vazio do meu coração. Aí ele vai no capítulo 3, e ele começa a dizer no capítulo 3 o seguinte: olha, tem tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se alegrar, tempo de se entristecer, tempo para tudo debaixo do sol. E aí, no versículo 11, ele fala isso daqui: Deus fez todas as coisas muito bem, tudo apropriado no seu devido tempo, mas também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. E aí, quando a gente pensa em eternidade, de construirmos, ou de onde nós construímos um bom conceito de eternidade na Bíblia, nós construímos do livro de Gênesis, livro de Apocalipse. Nós vemos em Gênesis a eternidade em Adão e Eva antes do pecado, e nós vemos a eternidade no finalzinho do livro de Apocalipse. Como será a eternidade? E sinceramente, qual é a grande marca da eternidade, seja em Gênesis, seja no Apocalipse? A presença de Deus. O que tem de especial no Éden não é fruta, pomar, peixe, nada disso, é a presença de Deus, uma conexão tão intensa com Deus, indissolúvel, de Deus descer todos os dias e ir para lá, passar um tempo com Adão, conversando com ele, passeando pelo jardim, essa conexão que foi rompida. Isso era eterno, isso era especial. O que vai ser especial no céu, tem gente que ainda fica nessa achando que é a rua de ouro. Ai, que legal, rua de ouro. Imagina você chegar no céu e falar assim, é até perigoso, né? Se pegar lá alguma coisa, uma pedra, né? Para ver se já viu isso nos filmes. Claro que não vai ser assim, porque não vai ser esse pensamento. Mas quando a gente olha para a eternidade, pensando no céu, ruas de ouro, os fundamentos são de todas as espécies de pedras preciosas, poxa, que bom que no céu não entra pecado, né? Porque senão a gente ia cada um querer cavar um pedaço daquilo lá. Mas o grande barato, assim, a grande importância, a grande beleza do céu e da eternidade, não é morar em rua de ouro. A gente no seminário brincava, né, com isso. O pessoal falava assim, então, mas no céu, né? No céu a gente vai morar no condomínio dos pastores. Eu falava isso com ele, mentira! A grande beleza da eternidade é a presença de Deus. O anseio pela eternidade é uma volta à presença de Deus, a uma conexão com Deus. Até filósofos da história já disseram que há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Se a gente parar aqui e pensar o seguinte, pensando em fechar a série, o ato de rever a rota seria simplesmente, com o que a gente tem preenchido o vazio que só Deus pode preencher no nosso coração?
Se só Deus pode preencher esse vazio, o que a gente tem colocado no lugar? A gente poderia parar aqui. Mas eu tenho um pouquinho mais de texto para compartilhar com vocês. Porque esse é o início do ministério de Jesus. Então aqui nós temos as narrativas de infância, Lucas e Mateus e tantos outros fazem isso. Nós temos a declaração de Deus. Vamos voltar para Lucas, gente? Capítulo 4. Olha a declaração de Deus, está no versículo 3, versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Lucas 3, 22. E ouviu-se uma voz do céu. Olha a declaração de Deus. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Gente, essa declaração é extremamente importante naquilo que diz respeito ao que vem depois, que é a tentação. A gente só consegue entender a tentação e o que está em jogo na tentação se a gente entender o que vem antes. Deus mesmo fala de Jesus: este é o meu filho amado, tu é o meu filho amado, em você eu tenho todo prazer. Essa declaração é central. E então, nós vemos aqui que o ministério agora, depois desse período de tentação, agora vai começar de verdade. É como se fosse um preâmbulo, ou seja, ele vai estar sendo treinado aqui para algo maior que ainda vem. Então Lucas vai nos mostrando isso. O primeiro passo é o batismo. A primeira parada é o deserto. E a primeira grande prova é a tentação. Perceba o seguinte: o deserto está sempre no caminho dessa turma. O deserto é sempre um lugar de revisão de rotas. Então, desde já, tenta imaginar, fazer aí uma aplicação na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo um deserto existencial. Seco, árido, sem vida, de sofrimento, sem resposta, sem ouvir a voz de Deus. Pode ser um deserto existencial. É justamente nesses lugares que Deus levou os seus servos para refazerem a rota. Com Elias foi assim. A grande questão talvez seria: quem nunca foi tentado, gente? Quem nunca foi tentado? Agora deixa eu te perguntar, quais foram as origens das suas tentações, da tentação que você sofreu? Foram tentações externas ou foi algo do seu próprio coração? Como nós lemos na semana passada, Tiago 1,14 nos diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então, de onde surgiu a tentação ou as tentações pelas quais você teve de enfrentar? Veio de fora ou saiu de dentro? Agora, o que significaria então para Jesus optar então para a rota que o diabo coloca diante dele? O que isso significa? Quais implicações? O que isso estaria em jogo? O que mudaria? E eu tenho algumas ideias. A primeira ideia que eu tenho é o seguinte: ceder aquilo lá, ceder o que o diabo fala, o que ele indica, para mim significa, em primeiro lugar, o poder autônomo de decisão. Deixa eu apagar isso aqui primeiro, porque eu tenho um alerta antes. E o alerta é: as tentações que Jesus sofreu no deserto são as mesmas tentações que eu e você enfrentamos dia a dia. Grava isso. As tentações que Jesus enfrentou são as mesmas tentações pelas quais eu e você temos de passar. Deixa eu tentar te mostrar isso. Primeiro, o poder de decidir. Perceba que o diabo sempre fala com ele assim: cara, você pode decidir pela sua vida, pelo seu destino. Você é livre para decidir. Vamos, decida. Você está solto. Sua vida não tem conexão com nada disso. Você não tem que dar resposta, satisfação para ninguém. Então vamos lá, decida. E foi exatamente o que o Adão fez. Poder de decisão. Já para Adão e para Eva, falou: escuta, é assim mesmo? Não é assim não. Se vocês provarem, não vai ser isso não. Vocês está na mão de vocês, decidam. Se você fizer, se você me atender, se você ceder. Vamos falar a verdade, gente?
Isso é quase que um direito constitucional hoje, não é? Direito de decidir, você pode, é direito constitucional, você pode ir e vir, sair para onde quiser, fazer o que você quiser e boa. Mas pera lá. E isso daqui? Esse é o tempo perigoso, porque a gente passa por isso. Mas esse é o tempo das opções. Chega num supermercado para comprar macarrão. Você que tem costume de fazer compra. Você que compra macarrão. Se chegar lá, tiver um tipo de macarrão só, aquele goelinha pequenininho, que não dá vontade nem de comer às vezes, né? Quando você vai comer macarrão, você pode até comprar o goelinho, mas de cara você quer ver uns 3 tipos. E 3 é pouco. Então você chega no supermercado que tem um tipinho de macarrão só, você fala assim, nossa, enfria o negócio, né? Nem macarrão tem aqui. Sabe por quê? Essa era das multi-opções. Sabe o que aconteceu, o que acontece nessa era das multi-opções? O que o comércio, o que a cultura imprime no nosso coração? Você é senhor da sua vontade. Você está no trono do universo. Decida. É o tempo das escolhas, a era da ausência das ideologias. Ou seja, qual é o ideal de vida das pessoas? Já teve um cantor brasileiro, lá nos anos 80, que cantava algo que já sinalizava alguma coisa parecida. Ele que se dizia um cantor pensador, ele cantava numa de suas músicas, ideologia, eu quero uma para viver. E morreu tragicamente. Por quê? Porque o vazio que ele tinha, as ideologias não iam preencher. Esse é o poder autônomo da decisão, sabe por quê? É nesse lugar que há a supervalorização do ego. Eu posso decidir. Você está me atrapalhando a tomar essa decisão. Já ouviu isso? Segunda questão, uma rota alternativa aqui significava, vê se a gente não passa por isso, provar que a gente é bom. Prova que você é bom. Prova que você pode. Prova que você é capaz. O diabo diz, o diabo não duvida de quem Jesus é, gente, ele só quer que ele prove. Prova que você pode. Prova que você é capaz. E nós não somos tentados a isso, a provar que nós somos bons? Provar para quem? Jesus teria de conviver com a incredulidade, gente. Então, se Jesus cedesse isso daqui, Jesus ia livrar um monte de perturbação. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, vamos dar uma passeada em Lucas. Vale a pena. O tempo inteiro aqui, Lucas vai ter que provar quem ele é. Ou alguém está sempre duvidando de quem ele é. Vamos lá, folheando as páginas. Primeiro acontece aí na tentação. Mas a gente seguindo. Capítulo 7. Versículo 39. A pecadora que nos pés de Jesus. Versículo 39, 7 a 39. Um fariseu olha aquela mulher fazendo aquilo, lavando os pés de Jesus, e ele fala, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Olha, no mesmo capítulo 7, versículo 49, quem é este que até perdoa pecados? Capítulo 8, versículo 25. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Os discípulos
discípulos. Agora, olha que interessante, logo depois, o endemoniado, Jesus se coloca diante de um endemoniado, o demônio vira para Jesus e diz, versículo 28, quando viu a Jesus, capítulo 8, 28, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. De novo, versículo 41, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Qual a diferença desses dois aqui? É o seguinte, Jesus teria que viver com a incredulidade das pessoas, os improváveis e suas crenças, ou seja, Jairo e os demônios, essa turma que não era para acreditar nem reconhecer que Jesus é quem ele dizia que era. Então, quem não deveria reconhecer, reconhece. E quem deveria reconhecer, não reconhece. Ou seja, é a crença dos improváveis e a rejeição dos prováveis. O Evangelho de Lucas tem o tempo inteiro isso. Alguém colocando a prova. Escuta, você é esse mesmo? Tem uma parte do Evangelho aqui, no capítulo 9, quando Pedro, fala no versículo 20, Jesus então perguntando para os discípulos, pessoal, olha só, isso é tão forte, que Jesus pergunta para os discípulos, escuta aqui, o que o pessoal está falando que eu sou quem? Por que Jesus pergunta isso? Porque era comum a turma duvidar de quem ele era. Então Jesus fala com os discípulos, e aí Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. E em Mateus nós vemos que Jesus fala assim, muito bem Simão Barjonas, não foi você que respondeu, mas o Espírito Santo que revelou isso através de você. O tempo inteiro, Jesus tendo que falar. No versículo 11, capítulo 11, versículo 16, eles pedem um sinal. É um sinal. Tem uma parte do texto de Lucas que é maravilhoso, quando o próprio João Batista que tinha batizado Jesus, capítulo 7, gente, só para a gente parar com isso aqui, porque tem muito texto que diria isso. Você pode fazer um exercício em casa depois, ler o Evangelho todo de Lucas, só tentando ver quem é que rejeitava Jesus, quem colocava em dúvida quem Jesus era. Mas olha o capítulo 7, João tinha batizado Jesus, e quando ele batiza, segundo os Evangelhos, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas diz, no capítulo 7, que João envia mensageiros a Jesus. E aí, versículo 18, diz assim, todas essas coisas foram referidas a João pelos discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Pera lá, qualquer um, menos João Batista, né? Mas até o João Batista. Jesus teria que conviver com isso. Pensa bem, se Jesus cede à tentação, para com essa história de ter que provar quem eu sou. Acabou isso. Estou livre desse peso. Significava também ceder à rota alternativa. Mas o mais importante seria o que Deus diz, o que ele pensa e vê, porque Deus diz, este é o meu filho amado, em nele eu tenho todo prazer. O que é mais importante? Uma rota alternativa para Jesus ainda significava usar recursos próprios para a satisfação pessoal. Perceba que o diabo olha para uma pedra, e diz, mande que esta pedra se transforme em pão. Nós somos pessoas criativas, não somos? Acredito que sim. Conhecemos pão e conhecemos talvez que a fome pode fazer. Vamos falar a verdade, depois de 40 dias, 40 noites sem comer nada, se alguém olha para você e fala assim, nossa, tá vendo isso? Olha aqui, manda que isso aqui se transforme em pão. Você imagina o pão desse tamanho ou não imagina? Até com açúcar em cima, com aquelas, canela, você imagina. Dá fome, né? Só em pensar. Ainda bem que tem a canjiquinha depois que a turma vai vender, né, gente? Propaganda. Depois vocês partem comigo aí
o merchan. Manda que essa pedra se transforme em pão. Está na imagem, na cabeça está ali, gente. É a mesma coisa de eu olhar para vocês agora e falar assim, gente, igreja, por favor, aqui comigo. Não pense numa girafa. Mesma coisa. Então pensa, 40 dias e 40 noites. Tentando desviar o pensamento de pão, né? Pão não, pão não, pão não. Né? Não sei o que é pão, não quero pão. Manda que essa pedra se transforme em pão. É usar. Ele poderia fazer? Poderia. Agora aqui está o X da questão dessa tentação, gente. Pensa bem. Usar recursos próprios para satisfazer uma necessidade pessoal. Que mal há nisto? Nenhum. Não há mal nenhum nisso. Você pode olhar para os seus recursos, para aquilo que você tem, para aquilo que Deus te deu, quando você usa todos esses recursos para satisfazer as suas necessidades pessoais. Não há mal nenhum nisto. Mas a questão não é essa, porque olha como Jesus responde. Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem. Porque a pergunta aqui não deveria ser que mal há nisso. A pergunta aqui deveria ser, a vida é só isso? O que Jesus responde é, a vida não é só pão, amigo. A vida é mais do que pão. É isso que está na resposta de Jesus. A vida é mais do que pão. Se a gente olhar alguns exemplos bíblicos, a gente vai ver uma turma aí que cedeu. Para mim, o melhor de todos é Sansão. Já falei aqui, não vou falar sempre. O grande erro de Sansão foi usar sua força, seus dons e talentos para o seu bel prazer. Para mim, mais errado do que tocar no cadáver, tomar do fruto da videira, cortar o cabelo. Grande falha de Sansão foi usar seus dons e talentos para se divertir e para ser feliz. Sabe por quê? No fundo, nós temos a necessidade, a carência, que a vida seja muito mais a realização de uma obra do que um fardo que se carrega no dia a dia. Eu e você temos isso. No fundo, nós queremos ser lembrados como gente que passou por essa vida e marcou o lugar por onde passou. Uma rota alternativa para Jesus significa, percebam, as tentações de Jesus são as tentações que eu e você enfrentamos. Significa um atalho para a glória e para o sucesso, sem passar pela dor e pela humilhação. O diabo chega para Jesus e fala, leva ele no pináculo do templo, na quina mais alta, e diz, está vendo toda a glória desse reino? Desses reinos me foi dado. Se você prostrado me adorar, vai ser sua. O que o diabo está falando? Você não vai precisar de passar por onde você vai passar. Você vai receber. É só me adorar. Você vai fugir da dor. Vamos falar a verdade, gente. Isso aqui não mexe com a gente. A gente não faz de tudo nessa vida para não enfrentar a dor, a humilhação, o fracasso. O diabo coloca diante de Jesus um atalho para a glória, sem passar pela dor, humilhação e sofrimento. É uma rota diante do caminho. Basta você aceitar, porque o ser humano gosta de atalhos. Por isso cresce a cada dia a desconsideração pelos processos. Existe uma geração chegando no mercado de trabalho, na verdade ela já está no trabalho, e ela desconsidera o processo, ela quer chegar lá como chefe. Porque o processo não importa, é o atalho. E os atalhos são sinônimos de rotas alternativas. Agora vamos lá. Por que Jesus não caiu nessa? É a chave para a gente não cair nessa.
Aí se você fala assim, ele era Deus. A gente já sabe. Mas ele foi tentado enquanto homem. Pausa. É só uma dica para o que vem na quinta-feira que você que não vem vai perder. Sabe o cerne da tentação? O cerne da tentação de Cristo é o diabo tentando tirar Jesus da sua humanidade. Pensa bem. O diabo quer tirar Jesus da sua humanidade. Ele quer que Jesus haja como Deus. Transforma essa pedra em pão. Se atira daqui abaixo, que os teus anjos vão te segurar, vão te guardar. Ou seja, só Deus pode fazer esse negócio. Então assim, haja como Deus nesse negócio aqui. Deus quer o diabo quer o tempo inteiro desviar Jesus da sua humanidade. O cerne da nossa tentação é isso também, gente. Nós somos desviados da nossa humanidade. E Deus sabe que nós somos humanos, falhos. Deus não quer que você seja o Superman ou uma Mulher Maravilha. Não tente ser o Deus da história, o Senhor da sua história. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aí o texto, capítulo 4, versículo 1, primeira informação que a gente tem. Jesus cheio do Espírito Santo. Agora vamos lá, gente. Pastor, eu quero esse negócio para mim. Como é que a gente faz? Lucas tem alguma dica de como a gente fica cheio do Espírito Santo? Por incrível que pareça, Lucas fala algumas coisas muito interessantes. Olha só, capítulo 3, versículos 21 e 22. Tem uma dica muito interessante de Lucas. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele fazendo o quê? Estando ele a orar, o que acontece? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma grande voz. É interessante. Capítulo 11, versículo 13, vamos lá? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará quem? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A segunda porção de Lucas, lá em Lucas 4, lá em Atos, capítulo 4, versículo 31, você pode ler em casa, vai no mesmo caminho, estando eles a orar. O que Lucas está dizendo? Lucas está dizendo que a fonte do Espírito Santo é a oração. Agora, sabe de uma coisa? Isso é um problemão para a gente. Que a gente não ora como deveria. Porque a nossa oração, a nossa experiência de oração não é a oração do Senhor. Porque na oração do Senhor não tem o eu. Na oração do que Jesus ensinou não tem o eu. Nas nossas orações só tem o eu. Jesus não optou pela rota porque estava cheio do Espírito Santo. Jesus não optou pela rota porque estava livre do ego. Existe algo de tremendo nesse texto aqui. Quando as respostas de Jesus, é incrível. Eu falei, poxa, o que isso significa? Todas as três respostas, quando Jesus... mas Jesus lhe respondeu, está escrito. Todas as três vezes o tempo verbal aqui é passivo, ou seja, é como se alguém respondesse por ele. Alguém responde por ele. Está escrito. Ou seja, não é do ego. Ele retira isso da palavra que vem soprado por quem? Por esse Espírito Santo, pelo qual ele está cheio. E foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas ele foi levado, ou seja, alguém conduzido pelo Espírito. Então Jesus é passivo nessa história, ou seja, o agente dessa história é o próprio Deus e o Espírito Santo. Ele não fala de si mesmo. Ele está falando inspirado por esse Espírito, dirigido por esse Espírito. E olha só, ele não cita textos bíblicos como um amuleto com o diabo. Olha só, eu sei que você já sabe disso.
Mas dá uma olhada nesse Salmo 91, versículos 11 e 12, para quem acha ainda, que na hora que você fala um versículo, o diabo sai correndo de medo. Salmo 91, versículos 11 e 12 diz: porque aos seus próprios anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo cita o Salmo 91, versículos 11 e 12 na tentação. Ele não tem medo da Bíblia. Então não adianta usar a Bíblia como um amuleto. Abre lá no Salmo 91 e deixa em cima da mesa. Para que isso aqui? Não, isso aqui porque o diabo olha isso aqui e sai vazado. Ele não tem medo, não. Temos que saber os textos bíblicos, sim. Saber a Bíblia, sim. Mas não como amuleto. A palavra de Deus é extremamente importante. O universo aconteceu por causa dela. E assim, tudo se faz. Por que Jesus não optou pela alternativa? Porque ele estava o tempo inteiro em uma conexão com o Pai. Ele e o Pai eram um. Agora olha só que coisa legal. 40 dias em jejum e oração. O jejum prepara a nossa mente para mudar o nosso coração. Pense nisso. O jejum prepara a nossa mente para uma mudança de coração. A atitude por trás do jejum é a humildade, a humilhação. O jejum não é meio de resposta, mas de dependência. O que Jesus faz no jejum, os 40 dias de jejum e oração, é se preparar para a resposta de Deus e se entregar totalmente à dependência de Deus. É para este lugar que o jejum deve nos levar. Jesus está conectado, uma agenda conectada à agenda de Deus. Agora, o jejum deveria ser uma disciplina espiritual na vida da igreja. Fato. Então, eu acho que você já entendeu. Acho que vocês já entenderam. A gente precisa de parar e refletir em algumas coisas. Por que nós fazemos as coisas que nós temos feito no dia a dia? Por que a gente sai de casa todos os dias, naquela correria? Por quê? Não se esqueça, tem um vazio, uma necessidade existencial a ser preenchida. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não coloque a necessidade, esse vazio existencial como algo maior de tudo na sua vida. Não deixe de fazer essa pergunta, gente. Não deixe de fazer a pergunta. A vida é só isso? Não pare de se perguntar. É o caminho para revisões de rotas contínuas. A vida é só isso? Você vai chegar à conclusão de que não é só isso. De novo, como é que nós temos preenchido o vazio, o anseio pela eternidade? A gente tem colocado o quê? E ainda, será que não seria a hora da gente parar e rever a rota? Eu gosto muito dessa placa aqui. Quando você está andando pela estrada, de repente você vê pedágio a 2 km, fala, lá vai Barão. Aí você fica, quanto vai ser, meu pai, dessa vez? Se é uma estrada que você não conhece, né? Daqui para São Paulo tem uns, são salgados, né? Assim, de quanto é esse aqui? Tomara que seja menos do que o último que foi. Mas aí, quando a gente, uma vez, eu e a Eliane, nós temos uma história com Volta Redonda fantástica, alguns irmãos já sabem, de errar o caminho, né? A gente ia para Ibitirama todos os anos, vindo de Campinas, e a primeira vez que a gente veio de carro, carro todo embaçado, né? Chovendo, e aí quando a gente, Eliane de copiloto, olhando o mapa, assim, vê aí a entrada para Volta Redonda, Três Rios, para a gente não errar o caminho, beleza? Beleza. Paramos lá em Seropédica. Eu não entendo por que vocês riem desse jeito. Foi um errinho de rota, entendeu? Eu tive a coragem, pensem bem, a coragem de parar no pedágio e perguntar, Volta Redonda já passou? Que é pior, né? E a mocinha do pedágio quase que ela se oferece para dirigir para a gente. De tanta pena que ela ficou, passou assim, filho.
tem que voltar tantos quilômetros. O pior não é isso não, gente. O pior é que no ano seguinte a gente repetiu o façanha. Segundo ano a gente repetiu a façanha, passamos direto. Eu não acredito que a gente errou de novo. A gente não sabia que tinha essa outra entrada, né? Erramos de novo, não é possível. Na nossa mudança para Campinas, o cara do caminhão errou. E ao invés de ir para Campinas, para São Paulo, ele foi para o Rio. E aí, em algum lugar ali na frente, ele achou um buraco debaixo do asfalto e conseguiu passar. Eu falei, Eliane, tem aquele buraco aqui, vamos ver se a gente acha aquilo, para não ter que ir seropédica de novo, né? Aí andamos um pouquinho dentro de uma curva grande que tem ali, um dia desse eu passei e vi. Falei assim, olha só, conheço esse lugar. Achamos, viemos embora. Terceiro ano, vocês acham que nós acertamos, sim ou não? Eu já vi que vocês não têm paciência para ensinar. Nós quase erramos de novo. É que na hora que a gente passou na entradinha, eu falei, é aqui, para. Uma charré, voltamos. Agora eu aprendi, gente. É frustrante errar a rota. Pensa bem, é frustrante, mas vocês ficaram com paciência, sem paciência comigo em 3 vezes. Não é? Agora vamos pensar? Deus olhando a gente errando de rota quantas vezes? Então, eu queria convidar você para a gente participar dessa ceia nessa noite, como se essa ceia representasse o último retorno antes do pedágio. Como se fosse a oportunidade da gente rever a rota e não errar o caminho daqui para frente. Eu queria te convidar assim, a gente participar dessa mesa. Falar assim, Deus nos vê errando de rota todos os dias. Para algumas coisas que a gente já conhece, já sabe muito bem. Mas chegou a hora da gente parar com isso. Este é o último retorno antes do pedágio. O pedágio sempre traz prejuízo. Quando a gente erra a rota, o prejuízo é maior ainda. Vamos lá? Baixe sua cabeça. Queria convidar os presbíteros a virem à frente, enquanto você ora, enquanto você para e pensa. Queria convidar você a fazer essa oração nesse instante. A oração que o salmista no Salmo 139 faz. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Santo Deus e Pai, louvado seja o santo nome, que podemos nos reunir neste lugar, separado para a tua adoração, com liberdade, ó Deus, nós podemos aqui expressar em quem nós cremos, o que nós cremos. Ó Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor que conhece a nossa vida,
os caminhos e as decisões que nós tomamos. Pedimos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha preencher, Pai Santo, o espaço que é só do Senhor, não permitindo, ó Deus, que outras coisas venham ocupar o lugar que é teu, Senhor. Dá-nos entendimento e conhecimento dia a dia da Tua Palavra, para acertarmos a nossa rota, ó Deus, e temos a certeza de que somos cidadãos dos céus, rumamos para a eternidade com o Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, entregamos a nossa vida. Pedimos que o Senhor mesmo é quem nos conduza segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queria convidar nossos irmãos diáconos, Bruno, Rony, que nos auxiliem aqui, por favor, na distribuição aqui dos elementos. Mais um. Marquinhos, por favor, diácono Marquinhos, nos auxiliem. Queridos, esse é um momento muito especial na vida da igreja, sempre foi. Porque a ceia, como um sacramento e instituição do próprio Cristo, ela se torna um sinal da graça. O sinal da graça, um favor imerecido, é o sinal visível de uma graça invisível. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele deu graças, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. E nós sabemos que Jesus se entregou totalmente àquela cruz, tendo seu corpo ferido, rasgado, machucado por causa dos nossos pecados. E a palavra de Deus nos diz que por suas feridas, por suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi machucado para que os nossos machucados fossem sarados. A culpa que havia em nós foi levada por Ele. A conta está paga. Isso é graça. Diz o apóstolo Paulo ainda que o Senhor Jesus, depois de haver ceado, tomou um cálice que estava sobre a mesa, e era um cálice muito especial, o cálice que deveria ser utilizado pelo anfitrião da casa. Era uma noite de Páscoa. Então ele toma aquele cálice especial, e ele diz: este cálice representa uma nova aliança no meu sangue. Bem dele todos, fazer isso também em memória de mim. Jesus assume o lugar de anfitrião da casa. Ele assume o lugar do sacrifício pelas nossas vidas, mas também do anfitrião das nossas vidas, daquele que nos conduzirá ou reconduziremos até o Pai, para nos reconectar de novo com Deus, para estabelecer a ponte daquilo que foi rompido, para nos ajudar a preencher o vazio que existe em nós, que só pode ser preenchido com Ele. Por isso, o convite nessa noite é: comamos, bebamos a Santa Ceia, fazendo isto em memória de Cristo. Quando o passado, o presente e o futuro se conectam no ato de Jesus. Fazer com alegria é marca de vitória, sinal de vitória, carimbo, passaporte da vida eterna com Cristo Jesus. Nos recordamos isto nesta ceia, nesta mesa. Eu queria convidar você a se colocar de pé, no gesto da sua participação, disposição em participar deste momento. Esta que não é a mesa da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, nem a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a mesa do Senhor, e todos aqueles membros de igrejas evangélicas em plena comunhão com suas igrejas são convidados a participar. Você que já é membro da nossa igreja, você já conhece, você que é pai, já sabe como funciona aqui a participação das crianças. Você que é papai, você que é mamãe, vai sair do seu lugar, vai vir até aqui, vai pegar uma uvinha para o seu filho poder participar da ceia. E eu sempre espero, a minha expectativa é
que o seu filho, ao participar comendo a uva, possa te perguntar assim: pai, por que eu não posso comer o pãozinho e beber no copinho? Eu queria muito, e minha oração é para que ele te pergunte mesmo, para que você possa responder e falar assim: filho, aquilo é um privilégio dos membros da igreja que fizeram, passaram pelo processo. Eu espero que você cresça desejando isso. Não é a hora de você poder participar, mas eu espero, mamãe e papai trabalham muito e oram muito para que vocês possam participar um dia. É algo didático para que os nossos filhos possam participar da maneira como é permitido a eles, mas acima de tudo, para que você, papai, você, mamãe, possa fazer o seu papel de instrução, aquilo que diz respeito à mesa do Senhor. Comamos e bebamos, fazendo isso em memória de Cristo. Queria só pedir para que você segurasse o seu pão e seu cálice, para que todos possamos tomar e comer juntos. Vamos lá. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se esforçou. Se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, o seu amor me chama.
para Ele. Corra para Ele. O seu amor me chama. Algum irmão ou irmã foi omitido na distribuição de alguns dos elementos, por favor, levante as suas mãos. Diga na esse irmão. O Bruno estava servindo aqui, Bruno. Servindo aí. Comamos, bebamos. Em nome de Cristo, em memória dele. Pode se assentar, se recolher em oração. Devemos também. Antes dessa oração final, teremos ainda uma canção, já que convidar você nesse espírito de oração, ouvir essa canção e depois eu vou orar, encerrando o nosso culto. Eu estava ali jogado com um violão usado. Para muitos não, eu não tinha valor. Eu estava ali esquecido, maltratado pelo tempo. Mas um dia o carpinteiro me encontrou. Soprou em minha vida empoeirada, tratou as marcas que em mim ficaram, com óleo me untou.
ficar aqui, moça. Este é o último culto da Cissa com a gente. Por que você vai? Deixa eu falar. É uma despedida. Ela tinha um planejamento para mais um pouquinho à frente, mas mudou e esse é o último culto. Todos vocês que fazem parte dessa igreja, acredito que conhecem a Cissa desde sempre. 3 anos. Ih, tá chorando não. E sabem que a Cissa faz parte dessa igreja, dessa história. A Cissa está aqui à frente de muita coisa, dirigindo o culto hoje, parte aí com o Ministério de Jovens e tantas outras coisas, assim como a Mari, que a gente vai fazer uma outra despedida num outro dia. Eles estão indo às prestações para a gente ter, para sofrer com um por um, né? O Cristiano foi sem fazer muito estardalhaço, para não chorar com a gente, mas a gente queria, desde já, te agradecer por esse tempo seu aqui, rogar que Deus continue a dirigir o seu caminho. A palavra de Deus diz que quem tem posto a mão no arado, não é? Se olhar para trás não é digno de confiança. Confiar na certeza de que Deus está empedrando aí o caminho por onde você vai passar, que a bênção do Senhor será contínua sobre a sua vida sempre. Então, em nome da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, em nome do Conselho, obrigado a você, ao seu pai, já e a sua família, por esse tempo de trabalho, e que Deus mesmo retribua, né, aquilo que você sempre dedicou o seu tempo para nós. Eu queria orar por você. Eu sempre gosto dessas orações entendendo que é envio de missionário. Entendeu? Alguém da Igreja Casa de Pedra que vai servir a Deus em outro lugar. Então, pensando nesse tipo de oração, eu queria convidar você a se ajoelhar. Consegue? Então não ajoelha não, pai. Então, ovelha rebelde, não consegue ajoelhar. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor coloca gente no nosso caminho para abençoar a nossa vida, para fazer parte da nossa história, gente que o Senhor usa do teu jeito, no teu tempo, com os dons e talentos que o Senhor deu. O Senhor sabe da importância da Cissa, a amizade que temos com ela, algo que o Senhor nos permitiu desenvolver, e o quanto nós sentiremos a falta dela aqui no nosso meio. Mas sabemos que o Senhor é quem dirige toda a nossa história. A história da Cissa está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que está além daquilo que nós não conseguimos ver. A nossa oração é primeiro para te agradecer por esse tempo que ela esteve aqui nessa igreja te servindo. A nossa oração é para pedir e a usá-la da tua obra para a própria glória do teu nome. Abençoando o campo de trabalho, abrindo as portas, dando continuidade a essa história que é tua. Obrigado, Deus, por isso, porque o Senhor nos permite viver esta emoção. Isso é do Senhor para nós. Pessoas marcam a nossa vida porque são marcadas pelo Senhor. Por isso nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. E agora, querida igreja, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre vossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém.